Vou trazer a entrevista que o nosso repórter Maicon Rios, um pouco mais cedo, fez com o vereador Sargento Douglas Mota. O Sargento Douglas Mota, que recentemente, ele foi alvo exatamente de uma representação por quebra de decoro parlamentar. Essa representação foi apresentada por 6 parlamentares, para quem não se recorda do caso. A motivação, segundo a alegativa desses 6 parlamentares, foi exatamente a gravação de um vídeo, a edição e, consequentemente, posteriormente, a publicação feita, portanto, pelo vereador Sargento Douglas Mota, no momento em que ele abordava esses respectivos parlamentares para solicitar apoio, assinatura, para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para apurar as irregularidades ou possíveis irregularidades na saúde pública aqui do município de Itapajé, em especial o contrato da Prefeitura Municipal com a cooperativa ProSaúde, com relação ao Hospital Municipal aqui de Itapajé. Esses vereadores se sentiram ofendidos por conta disso e aí apresentaram uma representação contra o vereador Sargento Douglas Mota, inclusive, onde lá, dentre as punições, previa inclusive a sua cassação, a cassação do seu mandato. Esse parecer da mesa diretora foi lido ontem durante a sessão legislativa, e o parecer exatamente foi pelo arquivamento desse processo. Vamos conferir. A mesa diretora da Câmara de Itapajé arquivou o processo por quebra de decoro parlamentar movido contra o vereador Sargento Douglas Mota. Vereador, a partir de agora, como é que o senhor se sente em relação a esse processo que foi arquivado? Dentre as sanções, poderia até implicar em uma possível cassação, entretanto, houve apenas uma censura verbal a atos cometidos pelo parlamentar. Como é que o senhor avalia o arquivamento desse processo? Boa tarde. Boa tarde, Maicon. Boa tarde a todos que estão ouvindo a Atitude FM nesse momento. Boa tarde a toda a população itapajense. Sem dúvida, Maicon, ontem foi uma vitória do povo, não só minha como parlamentar, mas do povo de Itapajé, que nos abraçou, nos deu força naquele momento que a gente estava necessitando. Graças a Deus, ontem foi lido na Câmara Municipal o arquivamento do processo por quebra de decoro parlamentar, no qual pediam a cassação do meu mandato, ou se a mesa diretora da Câmara, a comissão entendesse que pudesse suspender o meu mandato temporariamente até 30 dias. Então, graças a Deus, ontem foi arquivado completamente o processo, com apenas uma advertência verbal por parte do presidente da Câmara. Então, a gente está muito feliz com isso, graças a Deus, graças ao povo de Itapajé, que não nos deixou só nesse momento que a gente estava enfrentando. O consenso dos vereadores e a decisão da mesa diretora em arquivar esse processo por quebra de decoro parlamentar movida contra o vereador Douglas Mota, a partir de agora, muda alguma coisa em relação ao seu comportamento aqui na Câmara? Maicon, não, porque a gente estava muito tranquilo em relação a essa questão da gente não ter cometido nenhum tipo de ilícito, nenhum tipo de crime ou algo que ferisse o regimento interno da Câmara ou a própria lei orgânica do município. A gente vai continuar o nosso trabalho, vai continuar dando transparência à população itapajeense. É isso que a população itapajense precisa nesse momento, é isso que a população itapajense quer ver dos nossos representantes, a transparência, e que a gente possa estar correndo atrás de melhorias para o nosso povo. Então, o nosso comportamento vai continuar sendo o mesmo, vou continuar trabalhando, vou continuar mostrando as irregularidades que nós encontramos tanto a âmbito do Poder Executivo como a âmbito do Poder Legislativo aqui de Itapajé. Agradecido pela sua entrevista e deixar à vontade, Sargento, para as suas considerações finais. É só agradecer, agradecer primeiramente, lógico, a Deus, por Ele ter nos dado essa vitória, mais uma vitória na minha vida, agradecer ao povo de Itapajé por ter nos abraçado. Eu não tenho dúvida, Maicon, que esse arquivamento se deu por conta da pressão popular, por conta da população itapajense ter visualizado que ali estaria acontecendo uma injustiça. Então, logicamente que os vereadores se sentiram pressionados diante desse clamor popular em relação a esse caso da minha possível cassação, e com certeza fizeram o correto, fizeram o justo, que era arquivar esse processo sem que tivesse uma punição mais grave contra a minha pessoa. Então agradeço a todos os itapajenses que nos ajudou nesse momento tão difícil que a gente estava passando aqui na Câmara. Muito obrigado pela sua participação. Repórter Maicon Rios para o Jornal Integração.
Agora já são 12 horas e mais 29 minutos, 12 e 29, né? Só recapitulando, os vereadores que apresentaram, portanto, essa representação naquele momento contra o vereador Sargento Douglas Mota, o vereador Renato da Maritacaca, o Abelardo do Barateiro, Francisca das Chagas, o Francisco Cruz, o Edemir Magalhães e também o vereador Fabrício Lira, né? Foram eles, portanto, que apresentaram essa representação, né, por quebra de decoro parlamentar contra o vereador Sargento Douglas Mota. Naquele momento houve uma repercussão realmente muito grande. Esses vereadores, inclusive, foram bastante criticados exatamente, primeiro pelo fato de terem lá no início se posicionado contrários à criação ou à instalação, né, da CPMI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que iria, portanto, apurar possíveis irregularidades na saúde aqui do município de Itapajé. E depois, exatamente, por conta dessa representação, né? Naquela ocasião, inclusive, muito se comentou exatamente acerca dessa situação, a questão da gravação da edição, com os efeitos, inclusive, colocados, posteriormente publicados pelo vereador Sargento Douglas Mota, né? Eu, inclusive, disse naquela ocasião, achei um tanto quanto exagerado, porém, a representação da forma que foi, e principalmente a falta de posicionamento, né, desses 6 parlamentares também, fez com que esse tema, né, ganhasse uma dimensão realmente muito forte, né, porque lá se pregava, né, inclusive por parte de alguns, num primeiro momento, que poderia exatamente acabar culminando esse processo na cassação do mandato do vereador Sargento Douglas Mota, né? Enquanto que poderia muito bem ter sido, já desde o início, aplicado tão somente aí uma advertência verbal, afinal de contas era, vamos dizer assim, a primeira infração cometida pelo parlamentar e até diante do contexto, né, como tudo aconteceu logicamente. Mas esses vereadores realmente receberam aí, de fato, por parte da população que se manifestou de várias formas, uma pressão, uma cobrança muito grande. Passou-se alguns dias, algumas semanas, inclusive, sem falar novamente nesse assunto, e ontem veio, portanto, o parecer da mesa diretora. Então, processo contra o vereador Sargento Douglas Mota arquivado na Câmara Municipal de Itapajé.